para Juazeiro e estava no aeroporto esperando outro avião que me levava a Petrolina de madrugada. Estava na livraria e me chamou a atenção um livro, O Povo do Barro. E aí era um trabalho de um fotógrafo de Recife sobre Tracunhaém, os ateliês, toda aquela produção em cima do barro. Me lembrei do livro, já era final de ano, já fui dar uma olhada no livro, aí comecei a pesquisar na internet. E aí vi que era uma coisa muito ampla, muito grande e muito importante enquanto cultura, e que era bem abrangente em relação ao estado de Pernambuco. E aí telefonei para o Arthur e disse, olha, Arthur, tem isso aqui. Aí o Arthur disse, puta, isso aqui dá uma puta matéria, vamos trabalhar, vamos. A gente foi para Mata Norte, a cidade de Goiânia, porque tinha um mestre ceramista que já faleceu em 2019, chamado Zé do Carmo, uma figura impressionante. Ele tinha aquele ar de mestre que falava de todos os assuntos, ele era um conhecedor de tudo. Ele tinha essa coisa de colocar cara de gente, anjo com cara de gente, é o que ele dizia. Eu quero fazer anjo com cara de europeu, não, eu quero fazer anjo com cara de brasileiro. E ele tinha uma maneira de botar asa em tudo, cangaceiro, podia ser matador, podia ser o que fosse. Ele botava asa, ele queria que todo mundo fosse anjo. Então ele fez esse anjo cangaceiro para presentear o Papa João Paulo II, e ele procurou se aproximar de Dom Helder com a obra de 1,30 m. Mas Dom Helder disse a ele que não podia não, que ou ele era anjo ou ele era cangaceiro. As duas coisas ao mesmo tempo era simplesmente impossível de ser. Então ele disse, deixa aqui meu anjo cangaceiro que ele vai ficar comigo, então. A gente hospedou em Nazaré da Mata, e o Sussula, que era um dos mestres que ficou muito amigo da gente, e virou nosso chofé mó, que trazia e levava de Tracunhaém a Nazaré, de Nazaré a Tracunhaém, isso de manhã cedinho, e no final do dia a gente estava de volta, depois de um dia de trabalho, todo mundo merece uma geladinha. A gente pulou para Tracunhaém. É quase um retrato do século XVIII, XIX. Cana-de-açúcar para todo lado, é zona da mata, mas é uma cidade super quente, não era, mas hoje se tornou, porque toda a mata foi destruída. E ainda tem aquele pouco de vegetação de sítios. Então é mesmo com a cidade de poceiros. São posses que deram origem a uma vila que depois virou cidade, é uma poço. Tem uma característica bem interessante de comunidades entre Goiânia, Tracunhaém e Caruaru. Caruaru é o grande polo. Essa foto eu escolhi, na realidade, em função da Maria Amélia. Além de ser uma grande mestra, ela é tida assim como uma pessoa muito inspiradora, não? Enquanto o Arthur conversava com ela, eu fui fotografando, porque eu gosto de fotografar as pessoas sendo entrevistadas. Eu gosto de tentar pegar as expressões. Eu não gosto de fotos muito pousadas. Na hora que eu estava fotografando, eu vi as mãos dela e resolvi dar o foco nas mãos dela. Dos mestres e das mestras que a gente entrevistou, ela é a única que está viva, que era patrimônio vivo de Pernambuco. Grandes nomes da cultura pernambucana recebiam uma verba mensal como forma de sustento mesmo. Porque são pessoas que trabalham numa dificuldade muito grande, apesar de todo o nome que já conseguiram. E na época que a gente entrevistou ela, ela já tinha 89 anos. Esse ano completa 97 anos. E ela, além de ser essa grande ceramista, ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de um trato com as pessoas muito dócil, muito amável. Ela reúne várias características de uma artista que engrandece muito a pessoa, a riqueza que ela representa. A gente não pode fugir de que Caruaru é o maior centro de arte figurativa de Pernambuco, dizem da América Latina, mas pernambucano tem mania de grandeza em tudo, tudo é maior. Eu sei que é o maior centro de arte figurativa de Pernambuco, e é o mais representativo, e é realmente onde a gente vai ver a arte figurativa em toda a sua extensão. Se a gente for olhar bem os bonequinhos de barro, que vem lá da época do Vitalino, Zé Caboclo, Manuel Dócio e Galdino, além de eles manejar o barro de uma forma muito assim, incrível, que os caras faziam bonequinhos pequenos e dava feições ao rosto do boneco, minuciosamente falando, muito inclusive delicados. Eles tinham
a questão da realidade e do cotidiano deles. No caso dos 4 que são os que iniciaram essa arte, o Vitalino e o Zé Caboclo, por exemplo, é coisas ou do imaginário popular, com histórias que as pessoas contam, do cotidiano que essas pessoas viviam. Hoje, a gente vai em qualquer feira de artesanato, é muito comum os bonequinhos de barro. Eu acho que é importante que a gente contextualize também um pouco do início dessa, como é que isso tomou forma. A venda de cerâmica em feiras, e as feiras são os grandes centros de comércio do Nordeste até o final do século XIX, vai se adentrar ainda pelo século XX, até meados do século XX. A feira ela tinha uma importância cultural e financeira muito grande para a cidade. Então já existiam nas feiras, que eram maiores aos sábados e domingos, uma quantidade muito relevante de peças fabricadas em barro. Todo tipo de peças que eram utilizadas em casa. Até canos eram feitos, encanamentos também eram feitos de barro. Então já existia um comércio derivado da cerâmica artesanal nessas feiras. Com o Vitalino, ele descobre que aquelas peças que ele fazia também tinham valor. E aí ele começou a produzir em uma quantidade cada vez maior, e o nome dele foi se espalhando pelo Brasil. Ele foi fazer exposições no Rio de Janeiro, foi fazer exposições fora do Brasil. E o Vitalino é o grande precursor dessa arte. Esse pessoal já, inclusive, não só criou um nome, mas criou uma identidade própria através de seu trabalho. O Zezinho de Tracunhaém, por exemplo, ele tinha um amor divino por uma peça que ele chamava de A Maria Grávida. Então ele dizia, se eu ver alguém aqui em Tracunhaém fazendo uma Maria Grávida, eu vou chamar na real aqui para a gente ver isso, porque ele não pode não. Não é possível não, a gente vai sair na briga se for preciso, porque aquela peça é dele. A florista, a Noêmia, foi de trupe de circo até chegar em Tracunhaém e dizer, eu vou ficar por aqui mesmo, e começar a trabalhar com barro, e ali ficou. Ela tinha 17 anos quando ela chegou, e ela está nessa mesma faixa etária dessa turma. Ela criou, a partir de uma propaganda de uma lavanda, uma escultura de uma florista. Ela tem na cabeça dela que é dela. Essa florista ninguém pode fazer igual, mas tem um outro artesão que fazia. Esse artesão, através de uma publicidade que ele conseguiu, através de um programa de televisão, começou a exportar muita florista. Então tinha um ranço terrível entre eles. O Leão Cacheado de Luca. O Leão Cacheado é uma obra de Luca e que ninguém podia fazer, a não ser os filhos dele. E ele ensinou os filhos dele a fazerem. São obras únicas, mas não são exclusivas. Tudo é moldado, cada um vai sair diferente. Mas é uma réplica em cima de réplica. A matéria foi fantástica. Para mim, como fotógrafo, foi um prazer muito grande, não? Não só de conhecer o que é essa arte do barro, arte figurativa, e de compartilhar com o Arthur esse trabalho. E para mim foi um prazer fotografar, né? Não só essas pessoas, mas o seu trabalho.